Gosta, né? Hã? Gosta da fiasqueira, né? De uma o quê? Uma fiasqueira, né? O que houve? Mais uma, né? Qual é o fiasco? Volante. Bah, essa é do Fernando. Volante, né? Ah, meu, essa aí. Chuva de prata. Essa aí eu tenho uma opinião contrária. Não, essa aí, cara, não. Vamos começar Já com vamos isso, então. começar com isso aí, Vamos já. lá, Né? Esse é o vamos assunto do por aí, momento. então. Vamos dar-lhe aqui, né? Porque desde ontem apresentei todo mundo, né? Ok, beleza. Tweet retrô. Como tweet retrô? Claro, porque é o áudio retrô. O passado te condena. Tweet Retro. Ah, pois então, vamos ao tweet, começando o programa com o tweet retrô. O áudio é de ontem, mas o tweet retrô tem o oferecimento de Consórcio Banrisul. Seu carro como lance é no Clube dos Gigantes do Consórcio Banrisul. Contemple o seu futuro. Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional e insiderstore.com.br. Tecnologia, conforto e estilo no mesmo tecido. Aliás, estou com a minha Insider aqui hoje. Eu também. É uma camisa boa de usar, né, cara? Pá, que troço bem bom, né, cara? É muito boa, né? Maravilhosa. É tecido leve, assim, que esses dias que tá meio úmido, assim, né, sabe? Tá meio... Todo mundo recebeu aqui, cara. É muito bonito. É cara. muito bonita mesmo. Falaremos mais sobre isso também daqui a pouco. Vamos ao áudio, então. Quem quer contextualizá-lo, pra quem tá em nada... Fernando deu uma entrevista pro Bola da Vez, Fernando Regis, ex-volante do Inter, e essa entrevista ela ainda não foi ao ar, né? A ESPN tá divulgando um corte, pelo menos até agora o que se tem é este único corte, falando sobre a situação física e clínica do volante Fernando. Lembrando, antes de ouvir o áudio, que quando o Fernando se machucou, acho que foi naquele último jogo antes da parada para o Mundial, Isso. né? Ele teve um rompimento, né? Do ligamento posterior. E a informação que foi divulgada para nós, sempre também ressaltando que a dupla Grenal tem uma extrema dificuldade em informar os seus torcedores, né? Dos prazos de volta e de lesão. Do que tá acontecendo com os lesionados. É comunicação, né, Carol? Então, A gente passou o ano passado inteiro tentando entender a lesão do Rocher. Isso, pra contextualizar. Não, e teve uma do Grêmio também, um ano aí. Não, do Grêmio tem várias. Do Grêmio a gente vai embora. Do Grêmio Enfim, tem por isso várias. que eu falei do dupla Grenal, porque é um problema, enfim. Então a gente ficou sabendo na época que o Fernando teve o contrato rescindido, inclusive teve uma nota publicada pelo Inter. Não jogaria mais num comum acordo. E elogiamos aqui neste microfone, dizendo, puta, cara, o Fernando é diferenciado. Ele viu, né? Ele viu que ele não teria condição de voltar a jogar esse ano, abriu mão do salário, que legal, beleza. Ele já era um cara quando ele não veio pro Inter a primeira vez pra ir pro Vila Nova e depois ele acabou vindo. Só que tudo muda agora a partir desta declaração dada para o Fernando, como o Rafa disse, num programa que ainda vai ao ar, mas o corte já está nas redes sociais para o Bola da Vez da ESPN. De comum acordo, né? Eu queria continuar recuperando em Goiânia, né? Da minha forma, recuperar bem, com calma, com tranquilidade. E o clube, a direção, né? Não achou isso viável para o clube. E aí acabou que a gente entrou em um comum acordo e foi bom para as duas partes. Na minha visão, acho que a direção se precipitou, né? Acho que eles se precipitaram porque a lesão, eles falavam que era de 4 a 6 meses. E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar 100%, né? Apto a jogar. Então, se eu voltasse, vamos colocar, no mês de outubro, vamos colocar dia 15 de outubro, eu conseguiria jogar, não sei, talvez 10 ou 12 jogos. Eu acho que pro clube seria muito bom, né? Eu conseguir jogar 10 ou 12 jogos. Seria muito então bom. Eles poderiam ter esperado um pouco mais, né? Mas acabou que não deu certo, eles acharam melhor esse comum acordo. Eu também achei viável para mim, porque eu ficar em Goiânia, perto da minha família, um clima bom, recuperando bem. Porque numa lesão dessa de joelho, né? Você tá bem de cabeça é muito importante. Você tá tranquilo, recuperar bem com tranquilidade. Então acho que foi um comum acordo, para mim foi bom, né? Vamos ver pro Inter daqui para frente se realmente foi bom ou não. Tudo que a gente tratou foi com a direção, né? O presidente, né? E os diretores, foi tudo tratado com eles e assim, foi muito rápido, né? Foi de uma forma muito rápida. Eu esperava que eles tivessem um pouco de paciência, né? Tentassem entrar em um acordo para que eu ficasse mais tempo ali em Goiânia e recuperasse mais tranquilo, mas não houve. E a gente acabou chegando nesse comum acordo, né? Que pena, né? Porque eu estava muito feliz. O Internacional é um clube gigantesco, né? Com história maravilhosa, com a torcida que a gente se conectou muito rápido, né? Daí eu fiquei muito triste, né? Eu queria ter jogado mais no Internacional, tava muito feliz, tava desfrutando bastante, tava jogando um futebol muito bom. Não, é assim, Fernando, aqui é muita ansiedade, né? O Inter, inclusive, ele colocou a chuva de prata antes de se classificar. E te liberou antes de saber se tu ia conseguir jogar até o final do ano. Então, parabéns aí, o pessoal tá faltando aí Rivotril no Internacional. Cada jogador sabe do próprio organismo. Sim. Tá? Vou ficar muito surpreso se o Fernando teve uma ruptura de ligamento cruzado posterior e voltar a jogar futebol 15 de outubro. É que não tem como, né? Não tem inscrição mais. Como é que ele vai jogar? Não, ele pode jogar em outro campeonato.
Ele pode jogar Série B? Ele pode jogar a Série B. Pode? Em tese, se ele for inscrito até 3 de outubro como substituto, ele poderia até jogar o Campeonato Brasileiro. Até pelo Inter. Ele poderia voltar pro Internacional? Pode, até tem prioridade numa negociação. Tá na GZH de hoje. Isso Há aí tempo, também. então, de consertar o erro? Tempo tem, Ele vai cara, tá mas bom eu agora vou pra ficar isso. muito surpreso. E Lelê, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa pra... Tem 99% de coisas pra criticar a gestão do futebol do Inter em especial. Mas essa aí, cara, eu acho que os caras, em primeiro momento, acertaram. O jogador que tá machucado não tem que se recuperar em casa, ele tem que se recuperar no CT. Ele tem que se recuperar no centro de recuperação do clube. Mesmo que ele seja o pilar técnico do time. Não sei, o mercado se recuperou aqui. O Bruno Gomes tá se recuperando aqui. Mas tu não pode abrir uma exceção se tratando de um jogador que, desde que ele saiu, o time acabou. E se o Borré se machucar, vai abrir outra exceção? E se o Valência... O Soares não foi treinar não foi tratar na Espanha? Não. Foi no Ele foi médico. e voltou. Ele foi ver o médico dele. A bronca e foi voltou. essa, inclusive. Se o Bright White agora, que rompeu o tendão de Aquiles, quiser Não, passar 6 meses tratando na Dinamarca. Eu e aí? concordo contigo, tá? Eu acho que o clube não pode abrir esse vai abrir um precedente, restaurante digamos que assim. fica- O clube tem um departamento e tal, mas eu acho que tem casos que tem que ser analisados de uma forma diferente. Ele tava E em o Goiânia. caso dele é uma forma diferente, porque já foi diferente quando ele veio pro Inter. Todo mundo sabia que ele tem algum problema familiar gigante, Sim, grande. inclusive agora... Perda familiar. Pois é, O outro sobrinho também faleceu não tô no sabendo, acidente, mas é. enfim, sabe? É que eu Até realmente por isso assim, ele não vai mais dar entrevista. Ele mandou um comunicado deu uma ontem nota. informando que não vai ter mais entrevista, que ele já explicou a situação, participou Tá. do programa que foi gravado antes e tal, e que tá essa semana, ou semana passada, enfim. É 10 e que dias já a foi. gravação. E que já encerrou a parte dele de entrevista, que não quis mais se manifestar, até por essa questão do luto da família aí. Enquanto ele estava com o joelho imobilizado e fazendo esse tratamento da cirurgia, ele ficou em Goiânia. E que eu acho que tá bem. Eu não ia ficar em Goiânia com o joelho pra cima, ou em Porto Alegre, fica em Goiânia. Mas depois disso, ele ia começar a recuperação. Na recuperação. Ele ia começar a fazer o tratamento. E se o clube paga o salário dele, eu acho que o clube determina onde ele vai fazer o tratamento. tá certo, Tá? beleza. Pra mim é isso. Ok. Se depois... Acho que uma coisa eu concordo contigo. Com o Fernando se conversa diferente. Se o Fernando achou rápido. Tá, Fernando, seguinte, pô, cara, desse jeito não vai dar. Tu morou 20 anos na Europa. Tu sabe que lá no Porto, no teu tempo lá, se o Pepe ou o Hulk, eu não lembro quem foram os jogadores que jogaram com ele, chega e diz isso, os outros jogadores vão ficar, pô, vem cá, por que ele pode e eu não posso? E se for comigo, vai poder, não vai poder? Então não é muito fácil gerir 30 pessoas, 20 na reserva. Então, desse jeito. Eu acho que poderia ter sido gerido de um outro jeito, talvez mais transparente, mas que ele tinha que fazer o tratamento em Porto Alegre sob os cuidados de quem paga o salário dele, não tem a menor dúvida. Não tem a Eu menor sou obrigado dúvida. a concordar contigo, mas é que o meu lado torcedor que vê assim. É que ele entra, essa declaração, ela entra num semestre. Eu vou explicar como que entra essa declaração. Ela é mais uma, entendeu? Sim. Ela é mais uma patada. O Fernando mais um- sai do Inter e o Inter não acha um substituto pro Fernando. Não dá pra substituir com o Richard. Não, essa lacuna ainda existe no time do Inter. Então, o Léo até brinca, dá pra recontratar o Fernando? Vamos dizer que seja loucura, tá? A loucura, ó, o Fernando tá liberado, realmente, ele vai jogar a partir do dia 15 de outubro. Tu Ele me dá tá, uma parte? ele tá liberado. E aí, Pela ideia. o torcedor do Inter, a direção, e eu tenho certeza a direção do Inter também, que não conseguiu contratar ninguém. A direção do Inter, se o Fernando ligar e dizer, ó, eu tô pronto, meus médicos aqui, eu tô disposto a fazer uma avaliação, posso tá aí dia tal. E aí no dia 13 de outubro, como tu disse, o Fernando desembarca em Porto Alegre, passa 10 dias ali num retreinamento e no dia 15 ele reestreia. Rafa. Eu tenho certeza que ele ajudaria o time do Inter. E aí, Depois dessa declaração, tu acha que tem ambiente? acho que tem. Não, Acho que não tem. seria problema. Acho que não tem a nenhum declaração problema. é Nenhum problema. menos. Porque aí vai acabar acontecendo o quê? O que o Fernando queria. Que ele se recuperou em Goiânia, passou um tempo com a família dele e em outubro, como ele disse, está à disposição do Inter. Não é loucura, tá? Posso dizer que não é loucura isso? Porque no final de 2021, eu e outros colegas entrevistamos o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Se eu não me engano, foi eu que perguntei pra ele qual era a solução para a saída do Diego Souza, que naquele momento havia saído do Grêmio. Lembra? Final de 2021. Aí ele sabe o que ele responde? Ah. A solução para o Diego Souza
é o próprio Diego Souza. E o Grêmio, ele demite o Diego Souza e recontrata pra jogar a Série B o Diego Souza. Então não seria nenhuma loucura, porque a gente já viu isso. O jogador que, não quero volta. E digo mais. É que eu acho que o mais louco pra mim é falar que ele... Não, até um jeito da direção limpar a sua barra. A informação. Assim, porque a direção, como bem disse o Divério, como tá dizendo o Fernando, a direção acreditou que a avaliação da lesão dele duraria mais tempo. Então a direção olha pro Fernando e liga agora e diz: Fernando, tu não disse que mês que vem tu vai estar bem? Então pode vir. Tá nos ouvindo agora aqui, tá? Fisioterapeuta, fisiologista, Roberto Roy. Eu trato com esse cara já faz um tempo. É um dos fisioterapeutas que cuida de mim. Cara pica. E ele tá me dizendo aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó. Pra esse tipo de lesão, são 6 meses pra retornar. 4 meses pela idade e o tempo de preparo não rola. Pela idade do Fernando, ele tá dizendo, tá? Ele disse aqui, ó. Esse protocolo precoce de 4 meses já aposentou muito o jogador. Ou seja, o jogador pode se sentir à vontade e dizer, não, vamos jogar. Só que daí o cara volta, antecipa a volta e... É o famoso. E aí, quem é que se ferra? Já teve várias vezes. Quem é que se ferra? Daí ele tá botando aqui, ó. Deixa o profissional médico e o fisioterapeuta inseguros. Depois a responsabilidade cai nesses profissionais. Com certeza. Né? Então, isso aqui é a palavra de um profissional. Mas, Lelê, se eu sou a direção do Inter, eu pago pra ver agora. Eu ligo pro Fernando agora e digo: Fernando, tu tá liberado mês que vem? Então, pode voltar. Pode voltar, então. Tu não se recuperou em Goiânia, tu não ficou esse tempo todo aí? Porque o Fernando tá dizendo isso, e querendo ou não, o Léo tá tirando onda, brincou, fiasqueira, etc, se anteciparam. Como bem disse o Divério, talvez o Inter não tenha se antecipado, então paga pra ver. Paga pra ver. O que talvez... literalmente pagar pra ver. Exatamente. O que parece é que o Fernando achou que poderia ter sido de uma outra forma a condução. Ainda faltou que ele diálogo. reforce, que ele mas o Inter não divulgou que ele não jogaria mais esse ano, não? O que ficou... Não, Léo, aqui é o seguinte, Léo. O que ficou pra história? Ligamento cruzado. Quem é que... Vamos pegar os últimos casos de ligamento cruzado. Gabriel Mercado. É outro, né? O do Fernando lateral direito. Do Moledo. É o cruzado posterior. O lateral direito do Inter. O Bruno Gomes. Anterior. Cruzado anterior, né? Isso, o do Fernando foi em janeiro. O do Fernando é o posterior. O Bright White, o que ele rompeu agora? Tendão. Teve um outro, o Vila Sante. Não foi cruzamento? Foi cruzado? Joelho. Foi joelho, Vila Sante. O Vila Sante foi ligamento cruzado anterior. Quando é que foi? Foi agora, né? Foi agora e o medo é que ele não... Isso, se voltar é na Copa. Então, nós estamos falando de setembro pra julho. Junho, julho. Nós estamos falando de 9 meses. E a Copa do ano que vem é a Copa naquele período de Copa do Mundo, não? O anterior é maior, né? 9 meses. Pois é. E o posterior é um pouco menor. Aí é que tá. Então, não, é que também tem o tipo da lesão. Olha, é que eu te digo que pega, tá? A nota que o Inter mandou na época foi, entre todas as atualizações, foi no dia 1º de julho de 2025, era a atualização do departamento médico. Aí tinha Vitinho, Borré e Fernando. Ele já tinha feito a cirurgia nessa data? Não, ele não tinha feito cirurgia. Dizia, inclusive, que ele não faria cirurgia. Lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Seguirá com protocolo não cirúrgico, com cronograma de acompanhamento e etapas definidas para sua recuperação. Foi só isso. A próxima informação que tem com o nome Fernando foi: Fernando se despede do Inter. Que foi em 12 de agosto, um mês depois. Tem falha de comunicação aí. Essa caverna que os clubes gostam também e se acham mais confortáveis para fazer, achando que de certa forma estão blindando os jogadores, a família. Eu acho pior. É pior. Pra torcida, pra quem realmente... Pra repórter, cara... Não é. O repórter é o canal ali. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe disso. Cara, ela é pior. O torcedor tá indignado com o dirigente. Tu acha que o torcedor tá bravo com o Fernando ou tá bravo com o dirigente? Com o dirigente. Aqui no programa... Faz tudo claro. Eu e Leleite tá puto. Aqui no programa o Fernando começou a falar pra quem tá só no rádio, os guris reagiram irritados. Eu não tinha escutado o áudio. Eu ouvi ali os posts e entendi a mensagem. É constrangedor o áudio. E acabei ouvindo o áudio agora. Se tu encara, por quê? Porque a gente só tem esse lado. É claro. Eu não tenho o Fernando do lado do fisioterapeuta do Inter, sabe? Eu acho que é o que deveria acontecer, cara. Olha só, o Fernando rompeu, foi parcialmente, não foi totalmente, né? O Fernando rompeu parcialmente
noite o ligamento posterior. Nós vamos chamar uma coletiva pra explicar a lesão do Fernando. Isso. Aí o Fernando pega e diz: eu tive uma lesão parecida assim na Turquia, quando eu tava no Sevilha, eu me recuperei em tanto tempo, eu confio no meu tempo de recuperação. Não, eu tô negociando com a direção, porque eu tenho um fisioterapeuta e um departamento médico que me acompanharam a carreira toda, que estão em Goiânia. Eu quero ver o que pode ser pro Inter, que de repente eu não recebo salário nesse tempo. Cara, diálogo, comunicação, é tu falar as coisas, velho. Lelê, quando tu esconde, olha o que aconteceu. O teu fisioterapeuta tá atento ainda, né? Ele tá aqui, inclusive ele é gremista, tá? Só pra deixar claro. Ele pode me ajudar numa coisa. Uma lesão que eu lembro, em 2021, pelo Brasileirão de 2020, o Rodrigo Moledo teve uma ruptura completa de ligamento cruzado posterior em um jogo. Lembro, no Maracanã, não foi? Não, foi num jogo no Beira-Rio. E aí ele tava com dor e aí ele disse pro Abel que tava com dor. Isso aí. E o Abel Braga disse: não, essa altura agora tu vai jogar. Isso. Ele jogou com o ligamento rompido. Ele teve o ligamento rompido na quarta, na quinta ele não participou do treino, disse pro Abel, tava com dor, Abel, não vai treinar, vai jogar no domingo. Ele jogou uma partida inteira com o ligamento rompido, porque ele não sabia. O ligamento cruzado posterior, ele é menos impeditivo. O colega aí pode... ele tá ouvindo aqui. O amigo aí pode corrigir as palavras, tá? Mas ele é menos... ele disse. Ele é menos... eu tô trazendo aqui a informação, traduzindo. Ele é menos que... Ele não é impeditivo, mas assim, ele dá menos limitação, ele é menos limitador do que o ligamento cruzado anterior. Que esse cara não consegue virar pro lado, não consegue virar pro outro, o joelho fica pendurado. E aí lá os caras foram ver, não, Moledo, não pode ser isso. E o Moledo ficou 1 ano sem jogar depois. É verdade. Porque ele fez a cirurgia, porque teve que fazer recuperação. Assim, detono, o cara forçou. Se tu vem e esclarece qual é a lesão do Fernando, qual é o tratamento que ele vai fazer, por que o posterior é diferente do anterior, os torcedores entendem, bom, Fernando, 4 meses depois tu já ia conseguir jogar no mesmo nível. Aí fica uma coisa meio dividida. O que a gente precisa. Mas pelo menos os caras iam saber, a gente já tem informação. Mas pra direção do Inter, que querendo ou não, tem uma pressão, tu acontecer isso é pior, claro. Porque tu tem o teu principal, se não o teu melhor jogador da temporada, vindo ao público falar que voltaria a jogar na metade de outubro. Aí, se eu vejo isso pelo lado do Grêmio, eu ia ficar puto. Claro. Porra, o meu melhor jogador pode voltar e vocês liberaram o cara. No caso do Moledo, ele jogou porque estava com a musculatura bem forte. Exato. Deve ter feito algum analgésico, algum curso analgésico antes do jogo. O problema vem depois. É isso. Uma recuperação de 6 meses, pulou para 1 ano porque a lesão piorou. É isso. É a coisa mais velha do... O corpo humano, ele é meio lógico para algumas coisas. Ele deve ter infiltrado para aguentar a dor no joelho. Os músculos agora tem outro amigo nosso que é o Pato, que é fisioterapeuta, e ele diz, cara, não é raro, mas lesão de posterior pode ser recuperada em 4 meses, sim. De posterior, mas de um cara de 38 anos? 38 anos? Né? Se o Fernando confia no taco dele. Pois é. Mas o que o Divério disse. Eu pagaria pra ver. O que o Divério disse, tá? Eu prefiro uma coletiva de imprensa com o médico, o fisioterapeuta, o jogador, do que uma coletiva de um vice de futebol depois de uma derrota. E aí outra, Lelê, sabe o que é pior? Surge uma gestão de crise do nada. O Fernando não é mais jogador do Inter. E aí a quarta-feira e a noite de terça-feira foi de gestão de crise no departamento de futebol do Inter. Por quê? Semana Grenal. Porque lá atrás não houve a comunicação. Não houve a comunicação. Mas eu acho e aí numa também... semana Grenal decisiva, que pode derrubar todo mundo... Cara, se acontecer um desastre no domingo, que eu quero que não aconteça, cai todo mundo. Mas eu acho que é muito esse negócio de, às vezes, os clubes acharem que eles estão dando a informação pra gente. E aí, bom, eu trabalho mais com o feminino. Pro jornalista, né, no caso. Parece que a gente é chato, que a gente tá repetitivo perguntando sobre uma informação. Que saco, tu tá perguntando de novo. Exato, que chato, toda hora perguntando essa informação, mas às vezes, casos como esse, talvez sirvam de exemplo pra entenderem que, bom, não é pra gente que eles estão dando a informação, a gente é só o meio que traz a informação pra que o torcedor Carol. tenha certeza nesse momento de que, talvez as coisas não sejam exatamente E eu pego pelo meu caso, que não sou jornalista, eu sou um torcedor que tem o privilégio de estar no microfone, e eu pra chegar nesse microfone e poder dar opinião sobre as coisas, eu quero essa informação. Para que essa opinião que eu dei, ela seja o melhor baseada possível. E quem é que faz esse elo entre o clube e eu, torcedor? São vocês, jornalistas. Então, só que daí, quando os caras... Já falamos isso aqui. Quando o clube não passa a informação clara, límpida pro seu torcedor... A gente pode cogitar todas as coisas que estão acontecendo lá dentro. Abre interpretação pra cada um entender como achar melhor. O clube acha que é ruim. O clube acha que é ruim, mas se o goleiro tomou um frango no jogo... E ele se o Rocher falhou contra o Palmeiras... Sim. Cara,
Se o Rocher acaba o jogo e ele vai dar uma entrevista dizendo... Realmente eu falhei, eu não tô numa fase boa, mas agora vem a semana Grenal. Ele até deu uma entrevista ali na saída do campo e tal, mas uma longa entrevista, sabe? Porque gestão de crise é isso, velho. Tu tem que controlar a tua crise. Quando tu não fala, tu deixa qualquer um controlar. Eu acho que hoje em dia... porque o fisioterapeuta do Rocher... Ah, não, o Rocher deu uma entrevista no Uruguai. Não, porque a mulher do Rocher falou... Fudeu, acabou, vai virando uma bola de neve como virou isso aí do Fernando. É que isso aí acaba escancarando a dificuldade que é hoje em dia se trabalhar sendo imprensa esportiva. É tenebroso. Porque tu não tem informação de nada, tu não vê nada, tu não sabe de nada. Tu é um cara tateando no escuro pra tentar descobrir alguma coisa. E aí eu até, às vezes eu faço um trabalho de ficar pensando assim, poxa, como é que vão ser no futuro os documentários sobre futebol? Não vão existir. Como a gente vê um documentário sobre o Romário, onde tem entrevistas polêmicas. Ou um documentário sobre o Dr. Castor, que tem coisas polêmicas, tem caras falando. Tu não tem mais isso. Tu não tem mais uma entrevista de um cara no meio de semana. Não. Tu não tem mais nada. E aí o que acontece? A gente acaba ficando vilão do quê? De torcer pra um jogador dar uma entrevista pra um ex-jogador, que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, jogador acaba falando basicamente só com ex-jogador. Dificilmente tu consegue ver na imprensa aí, no geral, jogadores falando. E aí esse cara tem que te trazer alguma coisinha pra tu ter uma informação. Ou o cara fala com o veículo do clube, que não vai apertar ele nunca. Nunca. Então tu acaba ficando muito limitado. E aí que vocês falaram, e eu concordo. A gente não é nada, a gente só é um fio condutor entre o clube e a torcida. Isso. A imprensa é só um elo de ligação. Agora, se a gente pergunta porque o torcedor não pode ir na coletiva perguntar. O torcedor nos pergunta também, é isso aqui que aconteceu. Bom, eu vou perguntar aqui pro clube então pra trazer a resposta pra ele. Exato. Aí tu pergunta, por que eu hoje quero saber. Eu hoje quero ouvir o fisioterapeuta do Inter, do departamento médico. Se tivessem feito essa entrevista coletiva, não estaríamos passando por isso aqui hoje. E tem outro ponto também, que é isso que a Carol falou. O torcedor aborda a gente como o torcedor aborda o clube. Antes, uns anos atrás, era o que o programa, o sala de redação vai falar, o que o Bola nas Costas vai falar, o que o... Hoje não é. Claro que hoje o torcedor tem direto, o contato é direto na rede social do cara. Ele manda uma mensagem pro Fernando e o Fernando diz. É isso aí. Os caras não acreditaram em mim. Não é mais assim que funciona, não é mais a vaia que resolve. Tem um dia inteiro isso. Eu pagaria pra ver. Liga agora pro Fernando e diz, tá bom, Fernando, tu disse que tá jogando em outubro, vem. E só uma outra, só um pitaquinho antes de ir pro intervalo, porque eu sei, né, diversos casos, assim, né, de bastidor, assim, de futebol, porque às vezes o médico não quer, o fisioterapeuta não quer, mas às vezes o empresário pressiona o jogador pra voltar antes. Não é o Carlos Fernando, que é nego velho, né? Não, mas não é o Carlos Fernando, tem isso também, tem né? muito. Pois é, então tá.